Você está prestes a mergulhar na trajetória, na experiência e nos ensinamentos de alguém que marcou a história. Não apenas com feitos grandiosos, mas com escolhas conscientes, mentalidade diferenciada e princípios que atravessam gerações. Homem ou mulher, esse líder não nasceu pronto. Foi moldado por desafios, por decisões difíceis, por quedas e recomeços. E é justamente nisso que reside seu maior poder, a capacidade de crescer, adaptar-se e influenciar o mundo ao redor com visão, coragem e consistência. Este audiobook não é apenas uma biografia. É uma ferramenta de modelagem. Um convite para observar, absorver e aplicar. Ao longo do caminho, você vai identificar padrões de comportamento, hábitos de pensamento, estratégias e atitudes que geram impacto real. E que podem ser adaptadas à sua própria vida. Porque aprender com quem já fez é encurtar o caminho. E modelar não é copiar. É compreender a essência para criar sua própria versão de grandeza. Prepare-se para caminhar ao lado de alguém que transformou sua história pessoal em legado. E que agora pode inspirar a sua grande virada. Ariovaldo Ramos. Entenda por que a presença de Deus não é buscada, mas correspondida, e como alinhar seu interior muda tudo. Ariovaldo Ramos nasceu no Brasil e construiu sua trajetória como pastor, teólogo e pensador dedicado a compreender uma dimensão essencial, e muitas vezes negligenciada, da vida espiritual, o ambiente interno que sustenta a presença de Deus. Ao longo de sua caminhada, ele percebeu algo que muitos vivem, mas poucos conseguem nomear com clareza, a tentativa constante de acessar Deus externamente, sem construir uma estrutura interna capaz de sustentar essa presença. Muitas pessoas buscam experiências espirituais. Buscam sentir algo. Buscam momentos intensos. Buscam manifestações. Mas não percebem que existe uma diferença fundamental entre visitar a presença e se tornar um ambiente onde ela permanece. E é exatamente aqui que começa a sua modelagem. Ariovaldo Ramos compreendeu que a vida espiritual não é sustentada por eventos. Ela é sustentada por atmosfera. E essa atmosfera não é criada fora. Ela é formada dentro. Isso muda completamente a lógica. Porque deixa de ser sobre o que você faz, e passa a ser sobre quem você se torna. Ao observar a vida de muitas pessoas, ele identificou um padrão recorrente. Há esforço externo, mas desalinhamento interno. Há prática, mas pouca presença. Há atividade, mas pouca transformação. E isso gera uma espiritualidade instável. Uma espiritualidade que depende de estímulos externos para se manter. Mas toda estrutura que depende apenas do externo se torna frágil. Porque não possui base. Ariovaldo então direciona o olhar para o lugar onde tudo começa, o interior. Pensamentos. Emoções. Intenções. Esse é o ambiente onde a vida espiritual é formada. E esse ambiente funciona como um sistema. Assim como a mente pode ser organizada ou desorganizada, o interior também pode estar alinhado ou desalinhado. Quando há desalinhamento: 1. Pensamentos geram ruído. 2. Emoções geram instabilidade. 3. Intenções geram confusão. E nesse cenário, a percepção espiritual se torna limitada. Não porque Deus não está presente, mas porque o ambiente interno não sustenta essa percepção. Por outro lado, quando há alinhamento, a mente ganha clareza. As emoções se estabilizam. As intenções se tornam coerentes. E, nesse contexto, algo começa a acontecer. A presença de Deus deixa de ser apenas buscada e começa a ser percebida. Isso revela um princípio profundo. Deus não responde apenas ao que fazemos. Ele responde ao ambiente que carregamos. E esse ambiente é invisível. Mas é decisivo. Ariovaldo Ramos também desconstrói uma ideia muito comum, a de que santidade está ligada apenas a comportamento externo. Para ele, santidade não começa na ação. Começa na estrutura interna. Não se trata apenas de evitar erros. Se trata de alinhar a natureza. Porque comportamento pode ser ajustado externamente. Mas natureza só é transformada internamente. E é essa transformação que cria consistência.
Sem isso, a pessoa pode até sustentar uma aparência, mas não sustenta uma vida. Outro ponto central da sua visão é a coerência. Quando existe uma desconexão entre o que a pessoa vive por dentro e o que expressa por fora, algo se rompe. E o que se rompe é a sensibilidade. Porque a incoerência gera ruído. E o ruído interfere na percepção. A pessoa continua fazendo, continua falando, continua participando, mas começa a perder a clareza. A presença não desaparece, mas deixa de ser percebida com profundidade. E isso não é um problema externo. É um desalinhamento interno. Ariovaldo compreende que a espiritualidade madura não depende de intensidade emocional. Depende de consistência estrutural. Não é sobre sentir muito. É sobre estar alinhado. E esse alinhamento exige atenção. Exige consciência. Exige disposição para ajustar aquilo que não está coerente. Ao longo dessa construção, ele aponta que o interior não é neutro. Ele influencia tudo. A forma como você pensa influencia as suas decisões. A forma como você sente influencia as suas reações. A forma como você se posiciona internamente influencia a sua vida externa. E quando esse interior está desalinhado, a vida se fragmenta. Mas quando está alinhado, a vida começa a se organizar. Não de forma mágica, mas de forma consistente. A presença de Deus, então, deixa de ser algo distante e passa a ser algo percebido. Não porque Deus se aproximou mais, mas porque o ambiente interno se tornou mais sensível. E isso muda completamente a experiência espiritual. Porque a busca dá lugar à consciência. O esforço dá lugar ao alinhamento. E a instabilidade dá lugar à constância. A vida espiritual deixa de ser baseada em momentos e passa a ser sustentada por um estado. Um estado de presença. Um estado de alinhamento. Um estado onde o interior se torna compatível com aquilo que Deus manifesta. E diante de tudo isso, surge uma pergunta inevitável. Você está tentando acessar a presença de Deus através do que faz, ou está desenvolvendo um interior que se torna um ambiente onde essa presença pode permanecer? Ao aprofundarmos a compreensão da vida e da mensagem de Ariovaldo Ramos, percebemos que a presença de Deus não é algo que se conquista por esforço, mas algo que se manifesta em um ambiente alinhado. A espiritualidade, portanto, deixa de ser uma busca externa constante, e passa a ser uma construção interna contínua. E a partir dessa perspectiva, alguns ensinamentos se tornam essenciais para quem deseja desenvolver uma vida onde a presença de Deus não seja ocasional, mas consistente. 1. A presença responde ao ambiente interno. Deus não reage apenas a práticas externas, mas ao estado interior. Um ambiente interno desalinhado reduz a percepção espiritual. Um ambiente alinhado amplia a sensibilidade. Ensinamento 2. Santidade é natureza, não performance. Não se trata apenas de comportamento ajustado, mas de transformação interna. Quando a natureza muda, o comportamento se torna consequência, não esforço. Ensinamento 3. O interior precisa ser organizado intencionalmente. Pensamentos, emoções e intenções não se alinham sozinhos. É necessário observar, ajustar e desenvolver consciência sobre o que acontece dentro de você. Ensinamento 4. Ruído interno compromete a percepção espiritual. Confusão mental, emoções desordenadas e incoerência interna criam interferência. E onde há interferência, a clareza diminui. Ensinamento 5. Coerência gera sensibilidade espiritual. Quando há alinhamento entre interior e exterior, a percepção se torna mais clara. A incoerência, por outro lado, enfraquece a conexão. Ensinamento 6. A presença não é forçada, é correspondida. Deus não é acessado por intensidade emocional ou repetição mecânica. Ele se manifesta em um ambiente compatível com sua natureza. Ensinamento 7. O externo reflete o que foi estruturado internamente. Decisões, comportamentos e resultados são consequências do estado interior. O que não é alinhado dentro, se desorganiza fora. Ensinamento 8. Espiritualidade sem estrutura gera instabilidade. Momentos intensos não sustentam uma vida espiritual sólida.
Sem base interna, tudo depende de estímulos externos, e isso não se mantém. Ensinamento 9. Alinhamento gera constância. Quando o interior está organizado, a espiritualidade deixa de oscilar. A pessoa não depende de momentos específicos para se sentir conectada. Ensinamento 10. A vida interior define a qualidade da presença percebida. Deus não muda. Mas a forma como você percebe sua presença muda conforme o estado do seu interior. Ensinamento 11. Santidade não afasta da vida, qualifica a forma de vivê-la. Não se trata de isolamento, mas de alinhamento. Uma vida ajustada com Deus vive com mais clareza, direção e consistência no mundo real. Ensinamento 12. Tornar-se ambiente é mais importante do que buscar experiências. A maturidade espiritual não está em acumular experiências, mas em se tornar alguém onde a presença de Deus pode permanecer. Esses ensinamentos revelam que a vida espiritual não é construída por intensidade ocasional, mas por consistência interna. A presença continua sendo real, Deus continua sendo acessível. Mas a percepção depende do ambiente. Pensamentos continuam surgindo. Emoções continuam oscilando. A vida continua acontecendo. Mas a diferença está na forma como tudo isso é organizado dentro de você. Ariovaldo Ramos não aponta para uma espiritualidade baseada em momentos, mas para uma espiritualidade baseada em estrutura. Uma estrutura que sustenta. Uma estrutura que estabiliza. Uma estrutura que permite que a presença deixe de ser eventual e passe a ser constante. Porque quando o interior está alinhado, você não precisa correr atrás da presença. Você passa a viver a partir dela. E isso muda tudo. Muda a forma como você pensa. Muda a forma como você decide. Muda a forma como você vive. Porque a presença deixa de ser algo que você tenta acessar, e passa a ser algo que você carrega. E diante disso, a pergunta final não é sobre o quanto você busca, mas sobre o que você se tornou internamente. Você ainda está tentando alcançar a presença de Deus através de práticas externas, ou está desenvolvendo um interior alinhado que naturalmente sustenta essa presença todos os dias?